Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Também boa noite àqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Nós vamos ler essa noite no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5. Enquanto os irmãos procuram, eu vou orar para que Deus tenha misericórdia de nós mais uma vez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, misericórdia, Deus de toda bondade, Deus que é Deus, eterno e para todos sempre é Deus. Ó Senhor, nós aqui reunidos como igreja, Teus filhos, suplicamos neste momento a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas, e que o Senhor mais uma vez venha falar conosco através da Tua palavra, Pai. Obrigado por cada irmão aqui essa noite. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. E em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Jó 42:5, a palavra de Deus diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa, tão edificante para as nossas vidas e tão oportuna no momento em que nós vivemos. O Deus de toda misericórdia, Ele se manifestou a Jó. E quando nós cantamos, eu amo a mensagem da cruz. Quando nós lemos a palavra de Deus, será que nós estamos vendo o próprio Deus na sua palavra? Será que nós estamos vendo Jesus Cristo na sua palavra? Porque lá em Lucas 24, Jesus diz para os seus que toda a Escritura fala a respeito dele. Toda a Escritura nos direciona a Cristo. E se nós lemos a palavra de Deus e nós não vemos Cristo nela, então nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus para que Ele revele Cristo a nós através da Tua palavra. E será que nós estamos preparados para nós nos encontrarmos com o Senhor? Porque um dia nós vamos encontrar com Ele. Mas, apesar disso ainda não ter acontecido, o Senhor mostra que de muitas formas Ele se apresentou ao seu povo. E Jó aqui, depois de tudo aquilo que ele passou, e ainda que nesse momento ainda ele estava enfermo, Deus ainda não havia restabelecido a sua saúde, nem tudo aquilo que ele possuía, nem mesmo a sua família. E depois dele ser confrontado por Elifaz, Bildade, Zofar, e foi só quando um jovem se levantou e conversou com ele, Deus usa aquele jovem com muita sabedoria, sabedoria do alto. E foi só depois de Eliú conversar com Jó e tratar com ele, e ali nós vamos ver que o mais coerente ali foi Eliú, aquele jovem, que, com todo o respeito ao que eles viviam ali, ele espera os idosos falarem, quando não tinham mais o que falar, aí ele pede licença para também falar, e ele conversa ali com Jó, diferente dos três anciãos que estavam ali. E só depois desse jovem falar com Jó é que Deus então começa a tratar com Jó. E é tão maravilhoso o tratamento de Deus com Jó, que o Senhor fala para Jó: onde você estava, Jó,
quando eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava, Jó? Quando eu criei tudo o que você pode ver, onde que você estava? E são muitas perguntas ali. Eu creio, irmãos, que na primeira pergunta, Jó já estremeceu e desceu do seu pedestal de homem justo, de homem religioso, e agora ele começa a enxergar as coisas da maneira que ele não havia enxergado ainda, em relação à sua conduta de vida e em relação ao Deus que ele servia. Porque agora ele começa a conhecer o Deus verdadeiro. E depois que Deus termina de tratar com ele, ele fala, olha, eu falei do que eu não sabia, eu falei daquilo que eu não entendia. E quando chega nesse versículo tão maravilhoso, ele fala, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso, Senhor, porque os meus olhos te veem, porque agora eu te conheço, não só de ouvir, então, por causa disso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Imagina aquele homem que era conselheiro de todos aqueles que o conhecia e o procuravam, mas ele não conhecia nada a respeito do Deus verdadeiro, nem dele mesmo. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. E quanto mais nós nos arrependemos em ver o quão nós somos pecadores diante de um Deus tão santo, aí o Senhor vai trabalhando conosco e a cada dia, a cada momento que Ele trabalha conosco, Ele nos conforma à imagem e semelhança do Seu Filho. Mas eu não sei, irmãos, como que Jó, ele pode dizer agora, os meus olhos te veem, de que maneira ele via a Deus agora. Porque quando nós vamos na palavra de Deus, e lá em João, no capítulo 1, João Batista, ele testemunha a respeito de Cristo, e ele diz assim, olha lá no capítulo 1, João, o Batista, testemunha a respeito dele e exclama a respeito dele, a respeito de Cristo, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aí nós sabemos que João Batista, ele por natureza humana, ele era 6 meses mais velho do que Jesus, né? E ele está dizendo aqui, olha, esse de quem eu vos disse, ele tem contudo a primazia e já existia antes de mim. Ali ele está declarando a eternidade de Jesus. Ali ele está dizendo para os seus discípulos, ele já existia antes de mim. Ele está confessando ali a Jesus como Deus, como Criador, como Salvador. E nós vamos entender que depois Jesus fala a respeito de João e disse, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Porque João Batista, ele se absteve de tudo. Ele viveu no deserto, mas ele foi aquele que veio para endireitar os caminhos do Senhor. E quando a Bíblia diz endireitar, quando nós vamos na história, nós vemos que os súditos do rei, eles saíam, quando o rei ia viajar, eles recebiam todo o caminho que o rei ia perseguir, eles iam aplainando o caminho para que não houvesse obstáculo por onde o rei passasse. E essa é a missão de João Batista, por isso Jesus disse, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E João continua, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. E ali ele vai confessar Jesus Cristo como Deus. E ele continua dizendo, Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo, o Deus Filho,
O Deus encarnado veio revelar o Pai. E assim o tem feito até hoje, através da sua palavra. Por isso que quando nós lemos a palavra, se nós não vemos Cristo na palavra, nós não enxergamos o Pai. Mas aqui Jó está dizendo, agora os meus olhos te veem. Mas a palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas a palavra não se confronta, ela se cumpre. E é tão maravilhoso a palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que João Batista diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, face a face, agora Jó está dizendo, os meus olhos te veem, mas de que forma? Não sei, de alguma forma Deus tem se revelado a Jó. E será que nós estamos preparados para ver esse Deus que Jó então confessa que agora os olhos dele veem? Como? Através da palavra, através da vida do nosso irmão. Irmãos, quando nós vamos lá em Hebreus 13, lá, a palavra de Deus vai dizer, olha, o escritor lá de Hebreus, lá, o Espírito Santo dizendo, pratique a hospitalidade. Porque através da hospitalidade, aqueles que a praticaram, sem o saber, hospedaram anjos. E agora eu digo, imagina que você está na sua casa, lá no momento mais que você considera aquele momento de preciosidade, quando você está assentado à mesa com a sua família, num final de jornada, num final de dia, em que você se assenta com os seus familiares para tomar um café da tarde ali, no final do dia. E ali poder conversar com a sua esposa, a esposa conversar com o marido e os filhos, e cada um expor ali como foi o seu dia, e também expor a palavra de Deus. Não pode jamais deixar a palavra de Deus de lado, aqueles que são filhos de Deus, no momento que estão assentados à mesa, no momento que estão caminhando, seja qual for o momento que você diz que é o momento mais preferido do dia. Imagina que você está lá na sua casa, no seu momento mais aguardado do dia, e alguém toca a sua porta. E você, ainda que relutante, vai e atende para ver quem é que está te procurando naquele momento em que você está ali, reunido com a sua família ali. Será que se fosse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que veio nos fazer uma visita, será que nós teríamos a sensibilidade de percebê-lo e reconhecê-lo como o nosso Senhor, vindo nos visitar? Porque aqui Jó está falando, agora os meus olhos te veem, eu te percebo, eu sinto a tua presença. O Senhor agora está vivo dentro de mim. É isso que Jó está dizendo. Eu não tinha, Senhor, essa sensação, eu não sentia isso que eu sinto agora, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque a santidade agora passa a habitar naquele homem. E agora ele sente o desejo de conhecer mais e mais o Senhor. Por isso, irmãos, que quanto mais nós participamos da palavra de Deus, mas nós vamos conhecendo a Deus e nós vamos nos tornando mais sensíveis à presença dEle, a ponto de perceber a presença desse Deus maravilhoso na vida do nosso irmão, a ponto de perceber a presença desse Deus maravilhoso, talvez num irmão, ainda que eu não o conheça, mas simplesmente de ver as atitudes dele quando passo pela rua. Porque quanto mais nós somos parecidos com Cristo, mais nós vamos desempenhando aquilo que Ele fazia em relação às pessoas. Por isso que, como o nosso irmão leu, Jesus Cristo veio e foi odiado pelos seus sem motivo. É a profecia. É o salmo lá. Quando o salmista diz, olha, mais são os cabelos da minha cabeça do que aqueles que me odeiam sem motivo. Mas o Senhor, mesmo nós, estando ainda nesse corpo carnal, somos impossibilitados de
ver a face do Deus Pai Todo-Poderoso, mas na necessidade de nós vermos o Deus maravilhoso que nos criou, nos formou e nos conhece antes mesmo da fundação do mundo, Ele que nos entreteceu ali no ventre da nossa mãe, como o salmista diz, lá no Salmo 139, Ele que escreveu os nossos dias no seu livro antes mesmo que um deles ainda se havia. Esse Deus maravilhoso, na necessidade que nós temos de conhecê-lo, Ele se manifesta aos seus em diversas formas. Foi assim que aconteceu com os homens de Deus na Bíblia. É assim que ainda acontece conosco. Porque Deus é Deus. Esse Deus que nós servimos não há limites, Ele é eterno. Se não, vejamos, irmãos, Jó, então, ele tem essa experiência maravilhosa com Deus, depois de passar tudo o que ele passou, esperando ouvir a palavra de Deus, esperando ouvir Deus falar com ele, se manifestar com ele, e ele está ali no seu limite, ali, não há mais lugar para dor, não há mais lugar para solidão. Ele fala, até os da minha casa me abandonaram, o meu hálito se tornou insuportável à minha esposa. Imagina aquele homem ainda em sua vida carnal, o seu corpo ainda vivo, e ele cheirava mal. Os da sua casa já não atendiam mais ao seu pedido, ele estava só. E é nesse momento que não tem mais nada para se falar, mais nada para se ouvir, é que entra Deus e então trata com o seu servo Jó. E aí ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não sei de que forma, mas ele afirma com toda segurança, agora os meus olhos te veem. Agora eu estou preparado para encontrar contigo. Foi assim que Simeão disse. Senhor, despede em paz o teu servo, porque agora os meus olhos viram a tua salvação, a salvação de Israel, a salvação do teu povo. Simeão, então, estava preparado para encontrar com o Senhor.